Bom dia a todos. Bem, dado que há uma certa, posso dizer, procura até maior, né, de certa maneira, pelas meditações que foram feitas sobre a preparação para a morte de Santo Afonso, eu tinha feito uma meditação, tinha lido, né, a meditação apenas em um determinado dia, porque as meditações para todos os dias do ano, daquele dia, não convinham tanto a um leigo, né? Então, por isso fiz da preparação para a morte de Santo Afonso. Então, acho que é interessante nós também colocarmos, né, as meditações em ordem, né, de Santo Afonso, da preparação para a morte, né? Nós vamos seguir, obviamente, esse livro aqui, né, o livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte. E eu vou começar agora a fazer as meditações em ordem desde o início. Assim se aproveita bastante, né? As meditações, a preparação para a morte, a meditação dos novíssimos, de fato nos ajudam muito a abrir os nossos olhos para a realidade, né? A realidade que é muito mais do que nós vemos com esses olhos materiais, mas principalmente aquilo que nós vemos com o olho da fé, né? De fato, as meditações sobre os novíssimos nos ajudam muito a encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida sobre essa terra. Então, eu vou começar lendo, né, não a meditação hoje, mas o prefácio mesmo, porque no prefácio o próprio Santo Afonso se justifica ao escrever, né, para escrever esse livro, né? Então, prefácio. Pediram-me algumas pessoas que eu lhes proporcionasse um livro de considerações acerca das verdades eternas, para as almas que desejam aperfeiçoar-se e adiantar-se na senda da vida espiritual. Reclamavam outras uma coleção de matérias para a pregação nas missões e exercícios espirituais. E para não multiplicar livros, trabalhos e dispêndios, julguei ser conveniente escrever esta obra de tal forma que possa servir para ambos os fins. Encontrarão os leigos nela auxílios para meditar por meio dos 3 pontos em que dividi cada consideração. E como qualquer um desses pontos pode servir para uma meditação completa, apresentei-lhes afetos e súplicas. Rogo ao leitor que não se aborreça por ver que em tais orações se pede quase sempre a graça da perseverança e do amor a Deus, pois estas são as 2 graças mais necessárias para alcançar a salvação eterna. A graça do amor divino, diz São Francisco de Sales, é aquela graça que contém em si todas as demais, pois a virtude da caridade para com Deus leva consigo todas as virtudes. Quem ama a Deus é humilde, casto, obediente, mortificado. Possui em suma todas as virtudes. Por isso, Santo Agostinho dizia: ama a Deus e faze o que queres. Pois o homem que ama a Deus evitará tudo o que possa desagradar ao Senhor e só procurará comprazê-lo em tudo. A outra graça da perseverança é aquela que nos faz alcançar a salvação eterna. Diz São Bernardo que o céu está prometido aos que começam a viver santamente, mas que não é dado senão aos que perseveram até o fim. Mas esta perseverança, como ensinam os santos padres, só é dada àqueles que a pedem. Por isso, Santo Tomás afirma que para entrar na glória é preciso orar continuamente, segundo o que nosso Salvador nos havia dito antes. Convém orar sempre e não desfalecer. Lucas, capítulo 28, versículo 1. Essa citação está errada, porque em Lucas não há capítulo 28. Daí que muitos pecadores, ainda que tenham sido perdoados, não perseverem na graça de Deus, pois depois de alcançar o perdão, esquecem-se de pedir perseverança a Deus, sobretudo em tempo de tentações, e recaem miseravelmente. E ainda que o dom da perseverança seja inteiramente gratuito e não o possamos merecer com nossas obras, podemos, contudo, diz o padre Soares, alcançá-lo infalivelmente por meio da oração, como havia ensinado Santo Agostinho. Demonstraremos mais amplamente a necessidade da oração em outro opúsculo, intitulado O Grande Remédio da Oração, obra que, embora curta, é fruto de longo trabalho e muito útil, a meu ver, para todo mundo.
Assim, atrevo-me a assegurar que entre todos os livros espirituais não há, nem pode haver nenhum mais útil, nem necessário para obter a salvação eterna do que o que trate da oração. Consciente de que as considerações da presente obra podem servir também para a pregação dos sacerdotes que não tenham muitos livros nem tempo para lê-los, enriqueci-as com textos da Sagrada Escritura e passagens dos Santos Padres. Citações que, embora breves, encerram Altíssimo Espírito como convém na pregação da Palavra de Deus. Os 3 pontos de cada uma das considerações formam um sermão completo, e com este fim procurei recolher de muitos autores os afetos que parecem mais vivazes e próprios para mover o ânimo, expondo-os com variedade e concisão, a fim de que o leitor escolha os que mais lhe agradarem e logo os expanda segundo o seu gosto. Tudo seja para a glória de Deus. Rogo que ao ler este livro, quer em minha vida, quer depois de minha morte, que me encomende muito a Jesus Cristo, e eu prometo fazer o mesmo por todos os que para comigo tiverem essa caridade. Viva Jesus, nosso amor, e Maria, nossa esperança. Amém. Belíssimo prefácio de Santo Afonso. Nós vemos aqui, né? Interessante que ao final, né, ele diz, né, que aqueles que lerem esse livro, né, que nós peçamos por ele, né? A gente não precisa mais rezar por Santo Afonso, afinal ele é santo, né? Já está no céu. Mas, né, agradecemos de fato a Santo Afonso por essa obra, né? Vocês verão que de fato nos ajudam muito estas considerações feitas por Santo Afonso, né? Como eu disse, não precisamos rezar por Santo Afonso, ele já é santo, né? Canonizado pela Igreja, doutor da Igreja, inclusive, né? Mas ele disse aqui, né? Eu prometo fazer o mesmo por todos os que comigo tiverem essa caridade, né? Então, aqueles que lerem esse livro, nós vamos meditar esse livro também, junto com as meditações para todos os dias do ano. Importante que nós, né, peçamos a intercessão de Santo Afonso para colocar, né, em prática as meditações, né, viver, né, no nosso cotidiano, né, com os olhos voltados para o céu, né? Com certeza era o desejo de Santo Afonso ao escrever esse livro, o maior desejo, né? A salvação das almas. Então, tenham um bom dia a todos, né? Amanhã nós vamos iniciar as meditações na ordem certinha deste livro.